Mais amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Será que nós temos que obedecer às leis do Antigo Testamento? A todas as leis? Quando a gente lê o livro de Levítico, nós temos lá por volta de 600 leis, um pouco mais, referindo-se à conduta do povo de Israel. E quando nós agora estamos no período do Novo Testamento, será que nós estamos sujeitos e devemos obedecer todas aquelas leis indistintamente? Ou será que nós devemos não obedecer aquelas leis e viver mais no período da graça e desprezar o Antigo Testamento? Sejam bem-vindos. Nós vamos meditar um pouco sobre esse assunto e convido todos vocês a ficarem até o final e trabalharmos um pouco com essa questão. Por um lado, há algumas igrejas, que ensinam que nós estamos no período da graça, no período de Jesus Cristo, e que nós não estamos mais submissos e sujeitos ao Antigo Testamento. Então, pessoas que pensam assim geralmente desprezam o Antigo Testamento como se fosse ultrapassado, antiquado, já velho, E há outras pessoas, e seitas principalmente, que se apegam nas leis de Levítico para instituir e para fazer proibições para as pessoas. Por exemplo, eu não vou entrar no pormenor da questão aqui, podemos fazer isso numa outra ocasião, mas é muito comum algumas igrejas dizerem assim: nossa, não pode fazer tatuagem porque lá em Levítico está proibido fazer marca no corpo, E assim por diante. Outras igrejas ou seitas dizem não pode comer alguns tipos de animais, nem carne de porco, porque lá em Levítico está proibido comer carne de porco, e carne de porco seria carne imunda. Então a questão, na verdade, e aí, nós temos que guardar as leis do Antigo Testamento ou nós não temos que guardar? Quando você olha para Gênesis, para Êxodo capítulo 20, que diz que nós temos que honrar pai e mãe, ninguém questionaria que nós somos obrigados a honrar pai e mãe e que isso vale até hoje. Mas quando a gente olha para Levítico, que diz que deveríamos, até em relação à barba, ter um jeito correto de fazer a barba, a gente fica meio assim: será que isso vale mesmo? Então eu vou tentar aqui oferecer para os irmãos, vou oferecer para os irmãos uma forma de vocês lerem as Escrituras, para que vocês possam ler com sabedoria e não jogar tudo fora o Antigo Testamento, mas também não querer cumprir leis do Antigo Testamento à risca, leis que não valeriam para hoje, que não teriam muito cabimento. Então como é que a gente faz isso? No contexto das igrejas reformadas, nós fazemos isso, desde a reforma é feito isso, olhando para o Antigo Testamento sobre três perspectivas. E isso ajuda bastante vocês a entenderem o Antigo Testamento e a responderem essas perguntas e outras que possam surgir. Primeiramente, nós temos que entender um aspecto da lei em Israel, da lei do Antigo Testamento, que é a lei civil. A lei civil. O que nós chamamos de lei civil? Aqueles aspectos que foram dados exclusivamente para o povo de Israel. Os irmãos sabem que Israel, quando da época de Davi, de Saul, depois finalmente na época de Davi, no seu auge, se tornou o país, uma monarquia, e era um país que a Constituição Federal desse país era o Antigo Testamento. Então não só a questão religiosa era orientada pelas Escrituras, mas também as questões sociais, as questões civis, as questões de direito. Então lá nós temos, como hoje a Constituição Federal é o órgão máximo que rege o nosso país, no Antigo Testamento, no país Israel, a Constituição era o Antigo Testamento. Então muitas leis que estão em Levítico, essas leis eram leis civis, ou seja, elas foram dadas especificamente para organização, manutenção do país, do povo de Israel. Então essas leis não fazem sentido que nós as observemos agora, entenderam? Então tem leis que são civis. E se os irmãos forem para lá, vocês vão ver em relação a roubo, em relação a assalto, em relação à invasão de propriedade privada, como é que deveria ser, como é que o bandido deveria ser punido. Esses aspectos não têm valor para nós hoje, ainda que nós possamos usar disso como um princípio geral para a nossa democracia, para o nosso país, para a nossa sociedade. Mas são princípios que eram apenas e exclusivamente para o povo de Israel. Então, aspecto primeiro, a lei civil. Quando você vai ler o Antigo Testamento, veja se aquilo que você não está lendo, não está dentro da lei civil, do Código Civil. Um segundo aspecto da lei de Deus é a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? Eram aqueles aspectos que estão no Antigo Testamento que apontavam para a questão do culto, para o rito espiritual, para a questão cultica. Então, por exemplo, quando alguém queria cultuar a Deus, ele teria que fazer todo um sacrifício, ou quando alguém
quisesse oferecer um culto, uma oferta a Deus, teria que levar um macho de 1 ano. Claro, tinha vários tipos de sacrifícios, né, sem defeito, assim por diante, no templo, e aí oferecer lá, e o sacerdote tinha todo aquele trabalho a ser feito. Então, esse aspecto, que a gente chama de cerimonial, eles também se cumpriram com a vinda de Jesus Cristo. Nesse aspecto, Jesus Cristo cumpriu a lei. Porque aqueles animais que eram mortos, aquele cordeiro de 1 ano sem defeito, sem mácula que era morto, ele apontava para Cristo. Então aquele cerimonial apontava para Jesus. Então nesse sentido, não tem por que mais nós subirmos até o templo domingo e oferecemos animais lá, né? Cordeiro, cabrito, carneiro, porque são parte da lei cerimonial do Antigo Testamento, apontava para Jesus Cristo, foram cumpridos por Jesus, que é o Cordeiro Pascal, não tem por que fazermos mais. Nesse aspecto também, não tem por que nós fazermos mais templo, né? Templo de Salomão, o altar, enfim, o lugar santo. Essas são tudo bobeira, porque o templo era a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. O templo, no templo Deus habitava de forma que a glória de Deus enchia o templo, e Jesus Cristo, ele é o Deus conosco no Novo Testamento. O tabernáculo, a arca, tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus Cristo tendo vindo, não tem por que nós ficarmos mais, por exemplo, vendendo arca na igreja para as pessoas. Não tem sentido nenhum isso aí, né? Porque essas leis cerimoniais, elas se cumprem em Cristo. Então você vai me dizer assim, pastor, então nós não temos nada para guardar do Antigo Testamento, não tem nada que serve para hoje? Tem. Tem a lei moral, aqueles aspectos que nós chamamos de lei moral, que estão resumidamente nos 10 mandamentos. Então há aspectos do Antigo Testamento que eles não fazem parte do Código Civil, daquelas leis civis dadas para a nação de Israel, também não fazem parte daquelas leis cerimoniais que eram culticas e que foram cumpridas em Cristo, mas há princípios que são princípios gerais, nós chamamos de lei moral. E resumidas estão essas leis morais nos 10 mandamentos em Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5. Por exemplo, quando a Bíblia diz não matarás, esse não é um princípio da lei cerimonial que se cumpriu em Jesus Cristo, não é um princípio da lei civil dada apenas para Israel, mas é um princípio que vale para todas as épocas e para todos os lugares e para onde o evangelho for pregado. Ou honrarás teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento também não faz parte do Código Civil, apesar de que em Israel os filhos também deveriam obediência aos pais, mas ele é muito mais amplo, ele vale para todas as nações e vale para todas as épocas e lugares. Então, quando vocês forem ler o Antigo Testamento, é preciso fazer uma interpretação um pouco mais aprofundada, não dá só para ler e jogar fora, não dá para ler e trazer tudo para cá e tentar obedecer, mas você precisa distinguir se aquilo que você está falando, aquele texto que você está lendo, ele faz parte de qual parte da lei? Da lei civil, da lei cerimonial ou da lei moral? Isso principalmente quando vocês estiverem lendo o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dessa forma, concluindo, há aspectos da lei que já se cumpriram em Cristo e que já se passaram, porque foram dados para Israel, ou como lei cerimonial, e há aspectos da lei que continuam em vigor nos nossos dias até o dia de hoje, como os 10 mandamentos e como outros ensinamentos que são leis morais, válidas por todo o tempo, sem vencimento, sem data de vencimento. Lei civil, lei cerimonial e lei moral, beleza? Gostaram do vídeo? Ajudou na sua compreensão do Antigo Testamento, do Pentateuco, da lei de Moisés? Então curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, a fim de que nós possamos fazer um uso adequado do Antigo Testamento, um uso adequado da lei de Levítico, de Números, do Pentateuco, e assim crescermos no conhecimento do nosso Deus, crescermos em santidade, no conhecimento da sua palavra, e fazermos o uso sábio das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Deus abençoe a todos vocês, grande abraço.